Eu sei quando está para acontecer. A mudança não é algo que você possa ver chegando no horizonte como uma tempestade de verão ou algo que se anuncie com um tremor de terra. É mais sutil, mais íntimo, como a percepção súbita de que o seu coração errou uma batida, ou que o ar que você acabou de respirar não tem a densidade correta. É fino, quase um vácuo azul escuro. Uma primeira indicação é sempre o cheiro, não de esgoto ou de lixo esquecido, que seriam odores esperados em qualquer viela urbana às 4 da manhã. Não, é um cheiro de minério, de terra revirada muito, muito fundo, misturado com o sal inconfundível do orvalho que nunca deveria estar ali, sobre o asfalto seco da Rua dos Perdidos. Esse é o meu gancho. O sinal de que a geometria da cidade está prestes a ser rasgada. A Rua dos Perdidos. Ninguém a chama assim no mapa, claro. Para o prefeito e o cartório, ela tem um nome perfeitamente comum. Talvez Rua 4 de Setembro, ou algo igualmente prosaico. Mas para os poucos que transitam por aqui, depois que as luzes da última padaria se apagam, eu me incluo nessa lista amaldiçoada. Ela é a Rua dos Perdidos. Não porque seja fácil se perder nela, mas porque ela tem a predileção de levar você para lugares que deveriam estar perdidos no tempo e não na geografia. E ela só faz isso no momento exato em que a cidade expira antes do nascer do sol, naquela janela estreita entre as 3h30 e as 4h20 da manhã. Esse é o meu segundo gancho. A regra de ouro que me mantém acordado e paranoico. A rua, em si, é uma entidade estável, previsível, exceto quando o medo a força a se mover. Minha rotina me condena. Eu sou o vigia noturno do Armazém Galdino. Meu turno termina às 4, e o caminho mais curto para casa, o que economiza preciosos 20 minutos de sono e me livra da subida íngreme da Avenida Marginal, é precisamente através da Rua dos Perdidos. Durante a maior parte da noite, ela é minha aliada silenciosa. 150 metros de paralelepípedos, ladeada por muros de concreto manchados de umidade e 2 casas residenciais abandonadas, das quais sempre observei a mesma janela quebrada no 2º andar. Essa janela era meu ponto de referência, uma constante fria na minha vida monótona. Ontem à noite, a Rua dos Perdidos tinha o seu formato familiar. Eu passei, registrei mentalmente o buraco na calçada onde o Sr. Galdino, antes de morrer, plantou uma pequena rosa que nunca vingou, e respirei o ar frio e normal de concreto e poeira. Mas esta noite, o cheiro metálico estava presente, forte, quase me fazendo engasgar. Eu olhei para o relógio digital no meu pulso. 3h47 AM, o horário de pico da anomalia. Eu continuei andando, movido pela necessidade e por uma estúpida fé na inércia. E então, o problema, o conflito que se desenrolou diante dos meus olhos e desafiou a própria lógica da matéria. Cheguei ao ponto onde deveria estar a casa abandonada, a que possui a janela quebrada que eu usava como guia. Mas a casa não estava lá. Em seu lugar, havia um muro. Não um muro de concreto moderno, cinza e rachado, como os outros da rua. Este era um muro de pedra maciça, coberto por um limo verde escuro, quase preto, que brilhava de forma estranha sob a luz fraca da única lâmpada de mercúrio ainda funcionando na extremidade da rua. Este muro parecia ter séculos. Não tinha janelas, não tinha portas, apenas pedra bruta. E ele se estendia infinitamente para a esquerda e para a direita, como se a Rua dos Perdidos tivesse sido encaixada em uma garganta estreita de algum vale esquecido. Minhas pernas pararam. O suor frio escorreu pelas minhas costas sob o tecido da jaqueta. O buraco da rosa de Galdino estava lá, exatamente onde deveria estar, a 5 passos do local. Mas a paisagem que ele deveria complementar, o cenário que ele deveria sustentar, tinha sido substituído por algo alienígena, por uma história arquitetônica que não pertencia a este bairro, a esta cidade, talvez nem a este século.
Eu senti a tensão crescer, apertando meu peito, não apenas pelo medo, mas pela raiva da impossibilidade. Eu havia caminhado por esta rua milhares de vezes. Eu poderia desenhar cada rachadura, cada grafite desbotado. E agora essa pedra, essa umidade excessiva e a completa ausência da minha casa de referência. Isso abriu laços de terror na minha mente, loopes que eu tentei desesperadamente fechar. Eu comecei a questionar tudo que eu sabia sobre a rua e, por extensão, sobre mim mesmo. Onde a Rua dos Perdidos estava, afinal, se ela não estava aqui, onde ela estava antes de eu chegar? E mais importante, se ela se move, quem mais sabe disso? Lembrei-me do velho Eurico, o padeiro que trabalhava na madrugada, sempre com uma mancha de farinha na testa. Ele vivia me dizendo para não tomar atalhos nas horas ímpias. Eu achava que ele se referia a ladrões ou acidentes de carro. Mas o olhar dele, sempre carregado de uma melancolia que parecia carregar o peso de muitos séculos, agora ganhava um novo e terrível significado. Eurico sabia. E os cães? Normalmente, os vira-latas do bairro fazem um coro frenético a essa hora, disputando território ou latindo para as sombras. Esta noite, o silêncio era absoluto. Um silêncio que não era natural, mas sim impôs. Como se a rua estivesse sugando o som, protegendo seu segredo. Eu testei isso. Arrastei a sola do meu sapato no paralelepípedo, esperando o arranhão familiar, mas o som parecia fraco, abafado, morrendo antes de atingir meus ouvidos. E o loop mais perturbador, o relógio. Meu relógio digital estava parado em 3:47 AM. Eu o sacudi, batendo o pulso na perna. Ele acendeu brevemente, piscando os dígitos, antes de retornar ao 3:47 congelado. O tempo havia parado, ou pelo menos a percepção do tempo, dentro da área de influência desse trecho deslocado da Rua dos Perdidos. O desenvolvimento do meu pânico começou escalonado, noite após noite, mas hoje a intensidade estava máxima. Eu tive que voltar e checar. Talvez eu tivesse pego a curva errada no Armazém Galdino. Voltei os passos, sentindo a rigidez da pedra sob meus pés. A rua de trás, a Rua do Comércio, estava normal, iluminada, com o cheiro familiar de óleo diesel e lixo. Mas quando virei para a Rua dos Perdidos novamente, o cenário não era o mesmo de 5 minutos antes. Se na primeira vez a rua parecia ter se alongado e substituído as casas por um muro de pedra medieval, agora ela estava estranhamente encurtada. Eu podia ver o final dela, que deveria dar na rua principal, a poucos metros de distância, mas o ângulo estava errado. Era como se a rua tivesse feito uma rotação de 90 graus, mas as construções vizinhas não a tivessem acompanhado. Eu estava caminhando para o sul, mas as sombras projetadas pelos postes indicavam que o sol, se existisse, estaria a leste da maneira que estaria, se eu estivesse caminhando para o oeste. A bússola mental que sempre me guiava estava enlouquecida. O espaço não fazia sentido. Na noite seguinte, a confusão foi de natureza diferente. Eu forcei minha mente a aceitar o impossível e cheguei preparado. Trouxe um mapa detalhado da cidade impresso em papel, dobrado e plastificado, e uma lanterna potente. Eram 3:51 AM. O cheiro metálico estava lá, mais forte, quase ferindo o nariz. A rua estava correta. Os paralelepípedos, o buraco da rosa, o muro cinza e úmido. Mas as casas... Meu Deus! As casas eram as da Rua dos Perdidos, mas não as casas da Rua dos Perdidos. A arquitetura era ligeiramente diferente. As telhas não eram as de barro que eu conhecia, mas sim de ardósia escura. As janelas, ao invés de serem de correr, eram basculantes com molduras de ferro forjado que nunca vi neste bairro. E as cores. Ninguém pinta casas nesse trecho de laranja ou azul celeste, mas lá estavam elas, casas que pareciam ter sido transplantadas de uma cidade litorânea, ou talvez de um subúrbio europeu antigo, mantendo a exata disposição espacial da Rua dos Perdidos original. Eu caminhei, a lanterna varrendo a fachada. Vi cortinas rendadas e vasos de gerânios nas janelas.
detalhes que nunca existiram. E o mais aterrorizante, uma luz estava acesa em uma das casas, uma luz amarela e quente vinda de dentro, e pude ouvir, fraco, o som de um rádio sintonizado em uma estação que eu nunca havia escutado, cantando em uma língua que eu não reconheci. Havia pessoas vivendo aqui, nesta rua temporária, nessa transposição dimensional. O que aconteceria com elas quando o sol nascesse e a rua voltasse ao seu lugar de origem? Elas seriam esmagadas ou simplesmente evaporariam? Eu tentei falar com elas, bati na porta mais próxima, mas o som da batida foi absorvido pela madeira espessa e pesada. Ninguém respondeu, apenas a música em loop e a luz laranja. Essa progressão, essa escalada de absurdos, levou-me à conclusão que agora me assombra dia e noite, e este é o meu reengajamento com o terror. A rua não é um lugar estático que se move. Ela é uma membrana. A Rua dos Perdidos não é um acidente geográfico. Ela é um túnel que se conecta a outros lugares perdidos que se alinham com a nossa realidade apenas durante aquele breve período de vulnerabilidade cósmica antes do amanhecer. Meu mapa detalhado se tornou um lixo, um desenho infantil rabiscado em um guardanapo. Eu não estava mais tentando mapear uma rua. Eu estava tentando mapear uma criatura viva. E a criatura estava se adaptando a mim. Percebi que quanto mais medo eu sentia e quanto mais desesperadamente eu tentava entender a lógica por trás dos deslocamentos, mais radicais e pessoais eram as mudanças. A rua estava me puxando para lugares que ressoavam com meu pavor mais profundo. O clímax veio hoje, nesta noite específica. Eu saí do Armazém Galdino às 3h45 am, determinado a atravessar a Rua dos Perdidos o mais rápido possível, correndo. A escuridão era densa, mas a lanterna estava firme. Eu senti o cheiro de minério e orvalho, mas desta vez havia um terceiro componente. O cheiro de ozônio, de algo elétrico e quente. Eu estava no meio da rua, a apenas alguns passos da metade, quando senti a mudança. Não foi gradual. Foi instantâneo, como o clique de um obturador. Eu senti um frio excruciante, como se tivesse mergulhado em água gelada, e então a sensação de gravidade se alterou. O som do meu sapato batendo no chão mudou de um toque sólido para um pluf abafado, como se eu estivesse andando sobre cinzas ou solo solto. O muro de pedra medieval e as casas coloridas desapareceram em um piscar auditivo. Eu estava agora em um trecho de estrada de chão batido, com árvores de um lado. Árvores que não pertenciam à flora urbana de nossa cidade, eram pinheiros altos e escuros, cheios de nós e galhos retorcidos, com folhas finas que pareciam agulhas. E do outro lado da estrada havia a casa. Eu nunca a tinha visto, mas a reconheci. Era a casa dos meus pesadelos de infância, a casa que ficava no topo da colina da minha avó, que sempre parecia me observar. Uma casa de madeira escura, com um telhado em ângulo estranho e uma varanda podre. E lá, na varanda, de pé, encostado em um pilar de madeira com as mãos nos bolsos, estava eu. Não um sósia, não uma miragem, era eu. O mesmo casaco, a mesma mochila, a mesma expressão de terror silencioso que eu sentia. Ele estava me olhando com uma frieza completa, um julgamento vazio que me congelou no lugar. Ele sorriu. Um sorriso lento e horrível, que não atingiu os olhos. A Rua dos Perdidos não me levou a um lugar aleatório esta noite. Ela me levou para o limiar de um medo fundamental. O medo de me encontrar, ou talvez o medo de ser substituído. Eu não podia ficar ali. A realidade estava se desfazendo sob meus pés. Eu corri, não em direção ao eu parado na varanda, mas para o que eu esperava ser a saída da rua principal. Corri com o coração batendo na garganta. A conclusão veio no final daquele trecho de terra batida. Eu tropecei, caí sobre os paralelepípedos frios e úmidos, e o cheiro de minério diminuiu, substituído pelo cheiro familiar de umidade e concreto. A rua estava de volta, no lugar.
A casa abandonada com a janela quebrada estava lá. O buraco da rosa. Tudo normal. Eram 4:18 AM. Eu agora sei a verdade mais terrível. A Rua dos Perdidos não apenas muda de lugar. Ela se alinha com dimensões onde meus próprios pesadelos se tornaram realidade. Eu escapei da estrada de terra e do meu sósia, mas a rua, agora, sabe onde procurar por mim. Eu consegui voltar, mas a sensação de ozônio e terra molhada ainda está na minha roupa. Estou em casa, trancado, mas não seguro. A Rua dos Perdidos está lá fora, esperando a próxima madrugada, esperando que eu a atravesse novamente. E eu preciso. O armazém Galdino me paga, minha rotina exige. A rua tem o poder de me levar a qualquer lugar. E ela viu o meu maior medo. O que ela me mostrará na próxima vez. O que meu eu da varanda estava sorrindo. Você precisa entender o que eu vi. Você precisa me ajudar a descobrir o que se esconde do outro lado daquele sorriso. Se você está ouvindo isso, se conseguiu acompanhar essa narrativa de horror geométrico, prepare-se. Temos que investigar a fundo. Temos que descobrir qual é o próximo passo dessa criatura de asfalto e pedra. Me diga, você já notou se as ruas ao seu redor mudam de lugar quando ninguém está olhando? Se notou, você precisa saber o que farei na próxima vez que atravessar a Rua dos Perdidos, porque o que está por vir é muito pior do que apenas se perder. Fique atento, pois a próxima parte desta história é sobre o que eu farei para garantir que a Rua dos Perdidos não me leve ao meu destino final. E eu não tenho muito tempo. Eu estava ajoelhado, o joelho raspando no cascalho frio, de onde a rua vazio havia se materializado naquela noite. Não era mais o subúrbio, nem o pátio da fábrica abandonada. Hoje, a rua vazio estava encaixada perfeitamente no meio do canteiro central da Avenida Bandeirantes, um trecho de concreto e grama artificialmente verde, totalmente isolada pela correnteza de luzes vermelhas e brancas dos carros que misteriosamente ignoravam sua presença. Para os motoristas, eu e aquela rua inteira éramos fantasmas transparentes, ondas de rádio que eles atravessavam sem sequer notar a mudança na textura do ar. O relógio do meu celular marcava 3:17 da manhã. O tempo de 30 segundos para a transição já havia passado. A rua estava imóvel, consolidada em seu novo local. O asfalto úmido, refletindo a luz laranja distorcida de postes que não deveriam existir ali. O cheiro era de mofo, de ozônio e de algo mais. Algo doce e metálico, como sangue velho misturado à naftalina. Eu tinha que entrar. Não havia mais espaço para hesitação. Eu havia passado as últimas semanas registrando os padrões, mapeando os pontos de aterrissagem. Havia uma lógica caótica, um vetor de pânico que ditava onde ela iria parar. Eu precisava descobrir o eixo, o ponto nevrálgico que puxava e soltava esta realidade como um barbante gasto. Meu pé tocou o meio-fio da rua vazio. Não houve som, apenas a absorção do meu passo pela superfície morta. Imediatamente, o ruído dos carros na avenida ao redor, o zumbido constante da cidade, foi substituído por um silêncio opressor. Não era apenas a ausência de som. Era a sensação física de que o som havia sido proibido de existir ali. Comecei a caminhar, olhando para as casas idênticas de tijolo aparente. Elas estavam lá, exatamente como na primeira noite que a encontrei, mas cada uma exibia uma marca de desgaste que não estava ali antes. Na casa número 4, a cortina da janela do sótão, que eu jurava ser cinza, agora tinha um tom doentio de amarelo. Na casa número 6, a grama do pequeno jardim frontal parecia ter sido cortada com uma fúria desigual, deixando tufos altos e baixos, como se o jardineiro tivesse enlouquecido no meio do trabalho. Percebi que o conflito não era externo, mas interno. A rua vazio era uma matriz de repetição. Eu estava procurando a casa zero, a última casa, aquela que parecia ser o ponto final físico da rua, e
Deduzi o epicentro do fenômeno. Para chegar lá, eu precisava passar por todas as outras. Passei pela casa de número 10. Olhei para a caixa de correio metálica. Ela estava ali, como sempre, inclinada ligeiramente para a esquerda. Segui adiante, contando meus passos. 23 passos. Eu cheguei à casa de número 12. Era a mesma arquitetura, a mesma cor de porta. Mas o musgo na parede estava mais espesso, mais voraz. Continuei caminhando, 23 passos novamente. Olhei para o lado. Era a caixa de correio da casa número 10. Inclinada ligeiramente para a esquerda, eu havia retornado. A rua vazio não era linear. Ela se dobrava sobre si mesma, criando um loop infinito de casas idênticas. Tentei racionalizar. Talvez eu estivesse desorientado, talvez a baixa luminosidade tivesse me enganado, mas eu era metódico. Eu estava marcando cada casa na minha mente. Tentei de novo, mais rápido. Passei a correr. Passei pela casa 20, 22, 24. Eu estava quase lá. Podia sentir o final do pavimento sob meus pés. Então, vi a casa número 4, a cortina amarela doentia. Eu estava de volta ao começo. Foi quando o terror começou a esmagar a curiosidade. A rua vazio não movia apenas seu local físico. Ela manipulava o espaço-tempo dentro de seus próprios limites. Ela me aprisionava em uma repetição cíclica, onde o esforço de avançar me levava ironicamente para trás. Eu parei, ofegante. O ar aqui dentro era pesado, quase viscoso. Olhei para o céu, buscando as estrelas, mas o céu noturno acima da rua vazio era uma névoa densa e indistinta, sem lua, sem referências cósmicas. O segundo gancho se fincou em mim. A rua não era um lugar, era um purgatório geométrico. Havia um som sutil, quase inaudível, que vinha da direção para onde eu tentava ir. Um som de raspagem úmida, como se uma esponja áspera estivesse sendo arrastada sobre uma superfície de concreto molhado. Fechei os olhos, concentrando-me na lógica da rua. Se ela me jogava para trás, eu deveria andar em um padrão diferente. Eu deveria quebrar a simetria. Comecei a andar de costas. Passei pela casa 12, pela 10. O ruído de raspagem se intensificou. Casa 8, casa 6. Ao chegar na casa 4, a de cortina amarela, olhei para a porta da frente. A maçaneta girou lentamente, um pattern interrupt que fez meu coração saltar para a garganta. A porta se abriu apenas uma fresta. A escuridão interna era tão profunda que parecia sugar a luz ambiente. Não havia silhueta, mas eu senti os olhos. Eles estavam ali observando. Lembrei-me dos relatos dos vizinhos originais da rua. Aqueles que desapareceram antes do fenômeno se manifestar pela primeira vez. Eles falavam em cansaço, em uma sensação de que o chão não é sólido. Eu continuei andando de costas, ignorando a porta que se abria. Eu precisava avançar, e a única maneira de fazer isso parecia ser desafiando a lógica da progressão. E funcionou. De repente, a repetição parou. O asfalto sob meus pés mudou de textura. Tornou-se arenoso, granulado. O ar rarefeito ganhou um cheiro de minério de ferro. Eu havia chegado à casa 0. Ela não era maior que as outras, mas era diferente. Não tinha janelas. As paredes não eram de tijolo, mas de um material liso, cinza escuro, que parecia absorver a própria luz. E havia o som, agora ensurdecedor, a raspagem. Era como se a casa estivesse sendo lixada por dentro. A casa 0 era o centro de toda a anomalia. Era o olho do furacão espacial. Eu cheguei à porta. Não havia maçaneta, apenas uma linha vertical de solda feia que marcava o ponto de abertura. Hesitei. Entrar ali significava cruzar o limiar de qualquer coisa que pudesse ser definida como realidade. Mas eu precisava da conclusão. A obsessão era mais forte que a autopreservação. Encostei a mão na superfície fria da porta. Ela estremeceu sob meu toque e a raspagem cessou abruptamente.
O silêncio que se seguiu foi o mais aterrador de toda a minha vida. Um vácuo perfeito. A linha vertical de solda se abriu, revelando não um cômodo, mas um portal. Não havia luz do outro lado, mas a ausência de luz era tão intensa que criava sua própria cor. Um preto iridescente. Um buraco que prometia a desintegração. Eu respirei fundo e entrei. O chão sob meus pés era liso, liso até ser molhado. Eu estava em uma câmara que não tinha paredes, apenas escuridão infinita acima e ao redor. Mas havia algo no centro, flutuando a cerca de 1 metro do chão, o eixo. Não era uma máquina, não era um monstro, era uma forma, ou a ausência dela, que se assemelhava a um diagrama tridimensional de uma cidade, feito de linhas finas de energia luminosa e cintilante. Era complexo, girando lentamente, e eu reconheci imediatamente uma das configurações. O formato da rua vazio. O eixo era o motor da mudança. Mas o que fazia o eixo girar, o que o forçava a realocar a rua? Eu me aproximei, sentindo o calor residual emanando da estrutura. Quanto mais perto eu chegava, mais o zumbido sutil voltava. E agora eu podia identificar que o som de raspagem não era mecânico, era vocal. Milhares de vozes minúsculas e distorcidas estavam presas dentro do eixo, gritando e se atritando umas contra as outras. Eram os habitantes, os residentes originais da rua vazio. Eles não haviam sido apagados ou movidos. Eles haviam sido absorvidos pelo mecanismo para servirem de combustível para a transição. Eles eram a fricção entre a realidade e a anomalia. Eles eram a razão pela qual a rua precisava se mover, para coletar a energia do choque, do deslocamento e manter o ciclo ativo. Eu estava encarando o preço da instabilidade espacial. Um dos padrões luminosos no eixo cintilou, e por um instante fugaz, eu vi um rosto. O rosto de uma mulher idosa, com os olhos arregalados de horror mudo, presa na teia de energia. A rua vazio era uma armadilha, uma rede de pesca jogada em realidades vizinhas, puxando-se para fora sempre que o universo tentava suturar o rasgo. A conclusão definitiva veio com a força de um soco no estômago. A rua não estava fugindo de nada. Ela estava buscando realidades mais fracas para se alimentar. E o que a mantinha em movimento não era uma força externa, mas sim a vontade residual e a dor dos próprios presos. O eixo era o motor, mas o sofrimento era a gasolina. Minha presença ali, um observador externo, estava desestabilizando o ciclo. O eixo começou a vibrar mais rápido. O zumbido se tornou um guincho agudo. As vozes aumentaram em volume, formando uma cacofonia insuportável de pânico. Eu tinha que sair. Agora. Virei-me para a porta, mas ela não estava mais lá. A câmara não tinha entrada nem saída, apenas o vazio opressor e o eixo acelerando no centro. Fiquei preso no que era a sala de máquinas da anomalia. O eixo girava tão rápido que as linhas de luz começaram a se misturar e a forma começou a se estender. Eu sabia o que estava acontecendo. A rua vazio estava se preparando para a próxima transição. E eu estava no epicentro do salto. O único ponto de escape era o próprio eixo. Em um ato desesperado, impulsivo, movido pela adrenalina e pela visão das almas presas, corri e estendi a mão para o diagrama luminoso. No momento em que meus dedos tocaram a energia, senti uma descarga de dor tão excruciante que parecia que minha mente estava sendo esfolada. Milhares de memórias, de pessoas que eu nunca conheci, de vidas vividas em casas que não existiam, inundaram meus pensamentos. Senti o frio do desespero de ser movido, de não saber se você acordaria na mesma realidade em que dormiu. Eu puxei minha mão para trás, mas o toque tinha sido suficiente. Eu havia injetado uma quantidade minúscula de minha própria realidade no sistema. Uma interrupção que o eixo não esperava.
Houve um flash de luz branca cegante. O som das vozes presas atingiu um pico agudo, como vidro quebrando. E então eu estava de volta. Eu estava de joelhos na calçada, o asfalto granulado sob minhas mãos. Estava fora da casa zero, que agora estava fechada e silenciosa novamente, cinzenta e sem vida. O ar era respirável, embora ainda denso. Olhei para o relógio. 3h27 da manhã. Eu tinha cerca de 30 segundos. A rua vazio estava se dissolvendo ao meu redor. Não em poeira, mas em transparência. As casas estavam ficando borradas, as linhas retas das paredes começavam a ondular como calor de deserto. O chão sob meus pés estava perdendo a densidade. Corri em direção ao ponto de entrada, o meio-fio que marcava o limite entre a anomalia e a Avenida Bandeirantes. Eu precisava sair antes que a rua se levasse a si mesma e desta vez me levasse junto. Alcancei o limite, pulei o meio-fio, caindo de bruços no canteiro de grama artificialmente verde da avenida. No momento exato em que meu corpo se esticou para fora do perímetro da rua vazio, o chão tremeu. Não o terremoto físico, mas a vibração do espaço sendo torcido. Olhei para trás, ofegante, a rua vazio inteira, com suas casas idênticas e seu silêncio mortal, simplesmente desapareceu. Não houve explosão, nem fumaça. Foi como se alguém tivesse apagado um desenho a lápis com uma borracha gigante, deixando apenas o canteiro central intacto. O asfalto original estava ali, frio e nu. A transição havia terminado. Eu estava suado, tremendo. Meu corpo doía pela experiência de tocar o eixo. Mas eu estava livre. Eu tinha a resposta, e ela era pior do que qualquer mistério. A rua vazio não era um erro da natureza. Era um predador espacial, movido pela dor acumulada de seus residentes, saltando através da realidade em busca do seu próximo ponto de pouso. Fiquei ali, deitado no canteiro, observando o nascer do sol tingir o céu de cinza e rosa. A cidade acordava, os carros continuavam a passar. Ninguém notou a lacuna que se fechou ali. A conclusão final é a única que importa. A rua vazio vai se mover novamente. Eu tentei quebrar o ciclo, injetando minha própria essência no eixo, mas provavelmente apenas a tornei mais forte, ou a fez pular para um local ainda mais imprevisível. Eu não posso mais morar nesta cidade. Eu vi o que acontece quando a realidade tem cicatrizes, mas eu sei que às 3 da manhã, em algum lugar, no canto de alguma avenida esquecida ou no meio de um estacionamento deserto, a rua vazio vai se materializar novamente. Ela é o ponto cego da existência, o preço da coexistência com o que está além do nosso conhecimento. Ela não descansa, e agora eu também não descanso. Eu fecho os olhos e ainda escuto a raspagem, o lamento incessante e repetitivo das vozes presas, a fricção das almas contra a borda do universo. E eu sei, eu não estava apenas observando um mistério, eu testemunhei o mecanismo de uma tortura eterna e, por ter visto, agora carrego o peso dessa anomalia. Se você está lendo isso, se você por acaso tropeçar em um pedaço de rua que não deveria estar ali, em um horário que a lógica rejeita, se as casas parecerem idênticas, mas sutilmente erradas, por favor, não entre. Não tente entender o que a mantém em movimento. A curiosidade é o seu próximo combustível. A chave para a sobrevivência é a fuga, o silêncio e o esquecimento imediato, pois a rua vazio não se importa com a nossa realidade. Ela só precisa de mais 23 passos de desespero para manter a máquina funcionando. E ela está sempre procurando por um novo inquilino. Olhe para o relógio, olhe para as sombras. Se for depois das 3, corra. E se você já viu algo, se você sente que o chão sob seus pés é instável, se você escuta um zumbido distante quando a cidade dorme, eu preciso que você me encontre. Eu preciso saber onde ela pousou desta vez. O eixo me deu uma pequena janela de tempo para agir, mas eu não posso pará-la sozinho. Procure por mim. Eu estarei esperando, com os olhos fixos na madrugada.